Estamos de volta. Então, a gente está falando sobre controlar o contas a pagar. Falamos sobre aquele modelo tradicional da pasta, né? Sanfonanga. Mas nós falamos que quem não tem sistema também deve ter um formulário do contas a pagar, onde você possa registrar toda a movimentação da empresa e, inclusive, confrontar o que está na pasta com o que está no contas a pagar. E muitas vezes você já sabe que vai chegar um boleto, então você já pode fazer uma projeção e quando chegar o boleto você ir lá e atualizar informações, como aquele exemplo que eu disse, da conta de energia que chega todo mês. Então, se você quiser, já pode colocar no formulário contas a pagar o valor previsto e quando de fato chegar, fazer as alterações. Então, esse é um modelo mais tradicional, onde você tem um quadro com várias colunas, onde cada uma delas você registra um tipo de informação. Então, vamos ver o que cada coluna registra. É importante, antes de tudo, você ter o controle do contas a pagar pelo período que você quer trabalhar. Então, geralmente, logo em cima vem o mês, o ano que você está trabalhando, e se você fizer no Excel, ainda pode colocar a sua logomarca. Bom, vamos ver então a primeira coluna que você vai registrar nela. Então, essa primeira coluna é onde você vai colocar os dados do credor, né? O nome do fornecedor, que você vai utilizar sempre que você for registrar alguma fatura que está chegando dele. Além desse dado, né, do fornecedor, você também é importante colocar o tipo, né, do seu contas a pagar, que tipo de documento chegou para você. É referente a um carnê, ou um boleto, ou é um cheque pré-datado que você passou para uma compra de alguma coisa. Então, nesse caso aqui, temos aqui o aluguel da sala, foi colocado um cheque pré-datado, aqui registrado, para aquele credor que é o aluguel da sala. Além dessas duas colunas, ainda temos o número do documento. Nem todas as empresas utilizam essa informação. É algo a mais que pode ser colocado. Não é tão importante como o dado do credor. Mas você pode incluir também esse número de documento que você tem. Se você trabalha com pagamento, por exemplo, no Internet Bank, aquele nosso número você vai colocar aqui. E quando for o dia de pagamento, você pode pegar ou pelo próprio boleto, né, ou você pode pegar pelo relatório. Mas, como eu disse, não é uma informação tão importante. Temos ainda a origem desse documento, a quem pertence, né? Um fornecedor, quando lhe manda, por exemplo, um boleto, esse boleto está vinculado a um banco, que você vai fazer o pagamento. Ou, no caso, usando aquele exemplo do aluguel da sala, que você passou um cheque pré-datado, tem o número do cheque, 929, e esse cheque está lá especificando que você emitiu da conta da Caixa Econômica Federal. Porque quando você for controlar o Caixa, você vai ter que fazer também a conferência bancária, né, e você saber que naquele dia vai sair um dinheiro referente a um aluguel daquela conta da Caixa Econômica. Temos ainda a data de emissão. A data de emissão ele vem no documento, né, o dia que a empresa emitiu aquele boleto. Também não é uma informação tão importante assim. Alguns sistemas, no momento em que você entra com aquele documento no registro, ele já usa a data de emissão, a data que você lançou no sistema. Alguns permitem, inclusive, você alterar, né, colocando a data do fato da emissão daquele documento. A maioria dos documentos são emitidos, né, na data que acontece o fato. Compra, por exemplo, de uma mercadoria, à medida que ele emite a nota fiscal, ele já emite também o boleto. Então, a data de emissão geralmente coincide com a nota fiscal, mas nem sempre isso vai acontecer. Algumas empresas emitem a nota e depois os boletos. Então, a data de emissão também não é uma informação tão importante e você pode emitir essa data conforme o documento ou conforme a data que entra, né, no sistema ou chega na sua empresa. A data de vencimento, que é o dia que vai vencer aquele documento. É importante saber porque é essa informação que vai alimentar o fluxo de caixa, porque são pagamentos no futuro, que é contas a pagar. Então, através dessa informação, você já sabe lá no fluxo de caixa quando é que ele deve ser lançado.
Lembrando que quem trabalha o sistema, na hora que você joga ali a data de vencimento, ele automaticamente já vai alimentar o seu fluxo de caixa. Mas, como eu disse, eu estou mostrando aqui o passo a passo, como é que funciona, independente do sistema, numa empresa de pequeno porte. E vem a data do pagamento, o dia que de fato você pagou. Normalmente eles coincidem, o dia do vencimento com o dia do pagamento, mas algumas vezes você não tem o dinheiro no dia, vai pagar depois, então vai aparecer ali uma diferença de data entre o vencimento e a data de pagamento. Às vezes também o vencimento dessa fatura cai no sábado, cai no domingo, e a data que você paga geralmente é um dia ou 2 dias depois. Isso não quer dizer que vai gerar juro, mas a data é diferente. E às vezes também você antecipa, Às vezes você está com recurso, você pode ir lá e antecipar, então vai ter uma data de vencimento que é maior do que a data de pagamento. Tem o valor do documento, qual é o valor que você vai ter que pagar referente àquele documento. Então, ali toda a coluna tem esse valor para que você possa também alimentar depois o seu fluxo de caixa. Além desse valor do documento, como eu disse, nem sempre você vai pagar esse documento em dias, então pode ser que o valor pago seja maior ou até menor se você pagar antecipado. Você pode pagar antecipado e conseguir um desconto com a empresa. Ou pagar atrasado, você vai pagar o valor mais os juros. Então, o valor nem sempre vão coincidir ali. Às vezes você vai pagar um valor diferente do valor do documento, principalmente com antecipação ou com atraso, com acréscimo dos juros. Se você tiver alguma observação sobre este documento, você deve colocar ali na última coluna, como, por exemplo, você está fazendo um pagamento da sala, vamos pegar aquele exemplo ali da última linha, em que você vai estar pagando no dia 10/8, R$ 159 referente ao aluguel. E você quer colocar uma observação do tipo, cobrar o recibo do dono do imóvel. Então, para não esquecer que aquele pagamento foi feito em cheque e não tem ainda o recibo, você vai ali e coloca uma observação para que no dia você lembre que tem que cobrar esse recibo comprovando a quitação do aluguel naquele mês. Então, esse aqui são as informações que você deve colocar dentro desse formulário do Contas a Pagar. Inclusive, vocês vão fazer depois uma atividade em que vocês vão receber as informações e vão ter que fazer o lançamento dentro de cada coluna dessa aqui. Existindo uma dúvida, vocês voltam a essa parte da aula e vejam cada parte como ela é preenchida. Você vai ver que não tem grandes dificuldades, é simples. E as formas de pagamento. A gente tem pagamentos dentro da empresa que você pode pagar de forma diferente. Eu vou passar aqui 3 formas normalmente que acontecem nas empresas e no finalzinho de cada uma eu vou dar uma sugestão que não tem livro, são sugestões através que a gente aprende através da convivência e dos trabalhos nas empresas e consultorias para que vocês possam implantar na empresa. E aqui não vai importar se você tem um sistema ou se você está fazendo tudo manual. Então, muito comum, O mais comum de todos, vou até começar por ele, é o 2, que é o boleto bancário. Como nós estamos hoje na era digital, a maioria do seu contas a pagar vai estar em formato de boletos. A mesmo que você efetue uma compra, você recebe a nota fiscal e grampeada ela, vem já o boleto para que você no dia possa ir e pagar no banco ou pagar através da internet bank, Então esse é o mais comum. Temos um outro também que é muito comum, que é aquele em carteira. O fornecedor vai até a sua empresa receber. Eu vou mostrar aqui na prática, um exemplo prático da época que eu trabalhei como gerente num hotel. Então, quais eram os pagamentos em carteira? Aquelas compras de verduras, de coco, coisa de consumo imediato, de pouca durabilidade, em que você tem que ter um abastecimento diário. Então, esses pagamentos em carteira, eu não ia ao mercadinho, a minha equipe não ia ao mercadinho, o fornecedor levava até o hotel, eles recebiam então em carteira, eles iam até a empresa e recebiam. Que política nós implantamos
para facilitar o nosso fluxo de pagamento. Escolhemos um dia na semana, que era o dia que normalmente todos os fornecedores iam, que era o dia de sexta, porque tinha que abastecer o hotel para o final de semana, e era um período maior, 3 dias. Então, na sexta-feira, era feito todos os pagamentos em carteira. Os clientes sabiam que toda sexta podiam ir ao hotel e receber. A gente acumulava a compra de uma semana e na outra semana ele recebia, mesmo que ele fosse todo dia. Isso facilitou porque tinha gente que todo dia levava mercadoria e recebia. Então, isso fazia com que eu tivesse mais gente trabalhando para efetuar esse pagamento. Então, eu escolhi apenas um dia. Os boletos bancários, aqueles que chegam na empresa, inclusive entra aí também conta de água, de luz, esses pagamentos a gente também colocou para pagar entre 2 dias na semana ou, em alguns casos, né, depois com o tempo, a gente conseguiu ficar só com um dia. A gente começou o pagamento na terça e na quinta e, com o passar do tempo, a gente ficou com esses pagamentos somente na quarta. Por quê? A grande dificuldade da empresa é ter caixa, ter o fluxo, né? Você ter dinheiro para pagar seus compromissos. Como a gente efetuava poucos pagamentos durante a semana, a gente tinha terça, quinta e sexta inicialmente, e depois ficamos só com quarta e sexta, eu tinha uma semana toda para fazer dinheiro, fazer o caixa, para efetuar o pagamento. Com isso, eram menos pessoas para ir a um banco naquela época. A gente tinha um boy que ia ao banco fazer esse pagamento, ela não era feito ainda naquela época pela internet, a gente emitia todos os cheques e ele ia até o banco, então com isso poupava tempo, porque quando ele ia, ele já fazia todos os pagamentos, e eu podia utilizar esse funcionário com outras atividades, como, por exemplo, era muito comum eu utilizar ele para fazer a parte do controle do estoque da empresa. Tem uma música que está enchendo minha paciência, não sei se você está vendo aí, desde o início da aula, né? Ainda está querendo aprender, mas eu já tentei tocar, parar o vídeo e gravar, mas não tem jeito, ela volta. Ela gostou da aula. Espero que vocês gostem como ela, porque ela não larga do meu pé aqui. Então, escolha sempre isso, faça. No início, às vezes, o cliente reclama, mas depois eles acostumam, porque vê que a empresa é organizada. E outra, eles sabiam que naquele dia a gente fazia o pagamento. Só que no caso do boleto, você tem que estar com isso muito bem organizado com o setor de compra, somente com uma empresa já que faz compra via telefone a cliente. Por exemplo, o Mercadinho, mesmo sendo de pequeno porte, algumas compras são feitas por telefone, não é o representante que vai até a empresa. Então, a gente já tratava com o comprador para que ele fizesse aquelas compras também em um dia só na semana, e esse dia coincidisse o pagamento das faturas para as quartas-feiras. Quando isso não era possível, a gente negociava com o fornecedor e pedia que ele faturasse para aquela quarta-feira mais próxima. Algumas vezes a gente até antecipava o pagamento para poder cair na quarta, e outras vezes a gente pedia um certo atraso para poder pagar na quarta-feira mais próxima. E a terceira forma de pagamento, hoje menos utilizado, mas algumas empresas ainda utilizam, o cheque pré-datado. Em vez de emitir a fatura, isso é muito comum em empresas menores, também no interior, onde existe uma confiança muito grande no fornecedor, no cliente. Então, em vez dele pagar o banco pelo boleto, que já é um custo, ele aceita que o fornecedor entregue o cheque, né, daquela compra efetuada. Então, você deve ir lá. Também, nesse caso, se você comprou com cheque pré-datado, você deve controlar esses pagamentos também dentro do seu contas a pagar, para que você tenha condições de lembrar que naquele dia você vai ter um cheque que vai entrar na conta. Por isso que ele coloca aqui, né, esse tipo de pagamento pode gerar alguns problemas, do tal não ter recurso na conta bancária no dia do vencimento do cheque, e ele vai ser devolvido. Mas se você tem o seu contrato a pagar bem controlado, isso não vai acontecer. E outra coisa é o banco efetivar o pagamento do cheque fora da data combinada, porque nós sabemos que o cheque é um pagamento à vista. Se o cliente quiser ir na boca do caixa, ir lá e descontar ou depositar, pode. É um acordo entre as partes que você diz para ele depositar somente aquele dia. E algumas vezes, quando você não tem saldo, termina entrando no cheque especial, e o cheque especial geralmente gera um custo muito alto. Então, às vezes tem esse problema em termos do cheque pré-datado, se não for bem controlado. Então, são essas 3 formas de pagamento que a empresa adota, e, como eu disse, evite esse último e trabalhe mais com pagamento em carteira e em boleto, e conforme aquelas ideias que eu disse, tendo um dia ou no máximo 2 dias de pagamento para esses compromissos, para que você tenha mais tempo para fazer caixa
e ocupar menos trabalho, né, da sua equipe. Daqui a pouco a gente volta para trabalhar agora, né, cálculos que possa ser utilizado pela empresa para ter benefício quando há a opção de compra à vista e a prazo. Até daqui a pouco.